Alô, alô, YouTube! Você já pensou em se tornar o líder de uma das maiores nações do planeta, sendo considerado um dos mais poderosos do mundo e líder de pelo menos 1,3 bilhões de pessoas? Não é algo fácil, não. Mas, de acordo com o governo chinês, é mais fácil e justo que muitas democracias ocidentais. Por que eles falam isso? E como se tornar o presidente da China? Bora descobrir. Já vai deixando aquele like se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve e ativa o sininho para não perder os próximos. E vamos lá! Apesar de ser um dos primeiros lugares onde a civilização começou e tendo milhares de anos de história, com dinastias subindo, caindo, guerras, cultura, religião, várias outras coisas que não dá para falar em vídeo só, a China que conhecemos hoje é um país relativamente novo, fundado lá em 1949 pelo Partido Comunista Chinês, depois da vitória da Guerra Civil. E o líder desse partido é normalmente o líder do país. Mas antes de subirmos a longa escada de poder na China, é importante antes entender três coisas. Primeiro, a estrutura do governo da China é basicamente a estrutura do Partido Comunista, que é rei do país. Ele manda e desmanda. Sim, pode até existir outros partidos menores, mas eles não podem ameaçar o poder do Partido Comunista Chinês. Então, diferente daqui, que o partido está separado dos cargos dos políticos, tanto que você pode trocar de partido quando quiser e não vai afetar seu cargo, e as lideranças do partido também não afetam as lideranças do governo. Mas na China, o cargo do partido é basicamente o cargo político também. Ou seja, ganhando um cargo dentro do partido, você pode automaticamente ter ganho um cargo no governo também. Tem alguns cargos políticos que são separados, como o governador de províncias ou outros líderes locais na China. Mas junto desses líderes, também tem um cara do partido responsável pelaquela região, que muitas vezes pode até ter mais poder do que o líder do governo. Então, para ser presidente, você pode escolher dois caminhos, o do partido e o do governo. Mas eu recomendo ir pelo caminho do partido, porque aqui você tem mais chances de poder fazer mudanças, porque você vai ter mais poder. E alianças mais poderosas também. Segunda coisa, é que o próprio cargo de presidente da China não é tanto como o cargo de presidente em um país ocidental, como a gente está acostumado. Na verdade, esse cargo lá na China mudou muito com os anos. No início, não tinha um padrão. O maior líder da China teve e tem títulos diferentes ao mesmo tempo. Uma hora, o maior líder não era o presidente. Outra hora, nem cargo de presidente tinha. Só voltando depois. Recentemente, as coisas têm sido padronizadas. Mas não vamos prestar atenção nos títulos oficiais, e sim no que todos esses têm em comum. Todos são reconhecidos com um título informal, o líder supremo. E é aí que queremos chegar. A terceira coisa importante para a gente entender antes também é que, sem querer dar spoilers em um futuro vídeo sobre como funciona a China, o governo lá basicamente tem três órgãos principais: o Partido Comunista, o Exército e o governo chinês. Alguns argumentam que é difícil ver quais dos três têm mais poder, dependendo da época. Mas, em teoria, como falamos, o partido é que manda em todos. E, recentemente, o líder supremo é aquele que se torna o líder do partido. Ou seja, recebendo o cargo de secretário-geral, você automaticamente recebe os outros cargos também. É esse cargo que você quer. Então, o primeiro passo, o primeiro degrau, para o longo caminho até chegar na presidência, ou ser o líder supremo, é filiar-se ao Partido Comunista Chinês. Ah, e obviamente você precisa ser chinês e tem mais chances de ser presidente se você for do maior grupo étnico do país e também homem, porque até agora todos os líderes supremos eram assim. Para fazer parte do partido não é só ir online e se inscrever, você tem que fazer um exame. Por quê? Bem, na China, na verdade, apesar de muitos comunistas ocidentais não gostarem muito disso, eles se consideram lá uma meritocracia, ao invés de democracia. E eles falam que eles são assim, que eles têm esse método, por mais de 1000 anos. Baseada nas ideias do filósofo Confúcio, que é um dos principais pais da filosofia oriental, especialmente na China, os chineses põem bastante importância no trabalho e resultado, e muitos recebem cargos de acordo com o mérito deles. Eles falam que com isso, ajuda todo mundo a ter chances de entrar no governo, independente do passado da pessoa, não importa se ela é rica, se ela é pobre, se ela é de família grande ou pequena, se ela é de cidade grande ou do interior. Também evita que populistas entrem no poder só por serem popular e conseguir hipnotizar as massas, que é algo que a China critica muito a democracia ocidental.
Podemos ver que, olhando para os presidentes que já teve, especialmente os últimos 3 mais recentes, todos têm um grande histórico acadêmico, formado em tipos diferentes de engenharia nas grandes universidades da China. Eles começaram servindo em suas respectivas regiões. Alguns eram de famílias pobres, outros de famílias que foram presas na Revolução Cultural da China, mas, com o tempo, eles entraram no Partido Comunista e foram subindo, até chegarem onde chegaram. Esse exame para entrar no Partido Comunista não é fácil não. Ele tem matemática, língua, lógica e conhecimentos internacionais. E uma vez passando no teste, parabéns! Você agora é um membro do Partido Comunista, que hoje tem 91 milhões de pessoas. Isso é muita gente. É mais do que toda a população do sudeste do Brasil. Ou seja, o partido é enorme e, consequentemente, a burocracia dentro dele também é gigante, como vocês puderam ver naquela escada para poder chegar no topo. Começando com o servidor civil, Fouquet, e subindo, demorando em torno de 20, 30 anos, para chegar no nível Guo. Desculpa se a minha pronúncia está errada. E nesse nível você pode ser líder do governo de uma região ou líder partidário de uma região, que é mais ou menos como se fosse o governador do estado ou líder do partido daquele estado. E você só consegue chegar lá se você tem bons resultados e os amigos certos. Como o partido é enorme, dentro dele também tem facções diferentes, como se fosse partido dentro do partido. E tem duas maiores, que meio que lembram uma esquerda-direita dentro de um partido. Uma é conhecida como os princelings, ou príncipes, que são políticos que vieram da costa mais desenvolvida da China e trabalharam em negócios. A outra é a Tunpai, que são pessoas normalmente do interior da China, que começaram sua carreira lá na Liga da Juventude Comunista da China. Eles têm a tendência de ter políticas mais voltadas para os pobres e diminuir a desigualdade. É muito importante entrar em uma facção para poder criar aliados que vão te ajudar a subir aquela escada do partido. Uma vez sendo o líder de uma província, então é muito mais fácil você ser indicado para o Congresso Nacional do Povo. Esse é o maior congresso do país, e não só do país, do mundo. Ele é eleito pelas assembleias das regiões, que por sua vez são eleitas por assembleias mais locais, e vai descendo até chegar nas assembleias menores, que têm eleições diretas, pelos chineses. O Congresso ele se reúne a cada 5 anos para, em teoria, passar a legislação e escolher membros para a liderança da China. Então, chegando lá, você só tem mais 4 passos para poder total. Primeiro, você precisa, em teoria, ser eleito pelo Congresso para fazer parte dos 350 membros do Comitê Central. Esse comitê, em teoria, escolhe os outros líderes do país. Então, para continuar subindo, dentro do Comitê Central, você tem que ser um dos 25 eleitos para fazer parte do Politburo, ou Burô Político, que é tipo um comitê executivo do partido, bem comum em países comunistas. E na China, eles supervisionam o partido e o governo, inclusive escrevem as leis. Desses 24 caras, em teoria, 7 são escolhidos para fazer parte do Comitê Permanente do Politburo, que são esses caras que ficam em pé aqui. E eles são os tops da China. Eles cuidam de tudo, desde a administração do partido, do governo, do exército, burocracia, legislação, etc. Mas é claro que tem um deles que é o mais top, e esse que você quer ser, o grande e único secretário-geral do partido, que ao mesmo tempo é o líder do maior exército do mundo e também chamado presidente da China. Agora, como vocês devem ter percebido, tudo isso, em teoria, pode até parecer bonito para algumas pessoas. Tem um congresso que vota em leis, eles também escolhem seus líderes, e tem toda aquela escada de votação até chegar no povo, e as pessoas vão subindo de acordo com o seu mérito, se elas fazem um bom trabalho, tem bons resultados nas regiões que elas servem, se elas lutam contra a corrupção, etc. Porém, acredita-se que na prática não é bem assim, que na verdade é o contrário, de cima para baixo, com o partido por trás de tudo. Esse congresso, apesar de ter algum poder, 90% das vezes eles aprovam todas as leis que o Politburo traz. E os candidatos escolhidos tanto para o Congresso quanto para o Comitê Central, o Politburo e os 7 que ficam em pé lá, são pré-selecionados em negociações de portas fechadas. Então ninguém de fora sabe direito como é que é. Só se sabe que tem uma briga de influência entre as facções, negociações e a opinião de líderes poderosos aposentados vale muito também. Então os votos que acontecem, pelo menos nos mais altos níveis, são mais simbólicos. Todo mundo concorda com o que já foi combinado. O mérito pode até ser importante para chamar a atenção, mas as alianças com as pessoas certas é o fator-chave, principalmente com líderes de partidos, líderes de facções, militares e líderes poderosos aposentados. Além disso, você também tem que estar no lado bom do maior departamento de recursos humanos do mundo, que é o Departamento de Organização do Partido Comunista Chinês. Eles são bem discretos e secretos,
E meio que dá uma vibe de Big Brother lá do livro 1984, porque eles sempre estão de olho nos líderes em potencial. Eles procuram gente com atributos, como lealdade, ideologia e performance, e se eles gostam dessa pessoa, eles vão te colocar para cima ou para baixo, nos cargos. Seria como se o Brasil tivesse um ministério que iria nomear todos os políticos do Brasil, ou pelo menos cuidar para quem que vai estar concorrendo nas eleições. Também nomeia todos os presidentes das estatais, todos os líderes nas mídias estatais e os presidentes das universidades e hospitais, etc. Então esses caras são bem importantes. Como presidente, você serve um mandato de 5 anos, até a próxima reunião do Congresso, onde você pode ter seu mandato renovado por mais 5 anos. Apesar do processo levar mais de 30 anos, você não pode demorar tanto assim, porque dependendo da sua idade, você pode ser considerado como muito velho para ser o secretário-geral. Mas é isso aí, como ser o presidente da China. É claro que tem muito mais para falar, mas vamos deixar isso para um vídeo futuro daquela série de como funcionam os países. Então ativa o sininho para não perder e nos vemos na próxima.